Boa noite, terceira série. Agora nós vamos iniciar os nossos estudos no capítulo 6. Vamos falar sobre movimento migratório. Na aula passada eu pedi para que vocês assistissem um filme, né, O Caminho das Nuvens, que mostra uma família nordestina que migra para a região sudeste do Brasil à procura de emprego, né? No caso, ali fica bem claro, um emprego de R$ 1.000, que desse para sustentar a família. O filme é um filme que expõe assim, outras questões sociais, inclusive, questões humanas, né? Também de cunho psicológico, mas o foco do nosso estudo na obra era, de fato, identificar o tipo de migração que estava sendo realizada pela família do Antônio, né, do Cícero, enfim. Eles estavam num processo de migração forçada por questões econômicas. Estavam sendo, né, empurrados pelas circunstâncias sociais, econômicas, em busca de melhores condições de vida, tá? Então, eu vi que algumas pessoas colocaram que era espontâneo e tal, mas não era espontâneo, né? Não era espontâneo porque no extremo da situação é como se eles não tivessem outra opção a não ser migrar, a não ser sair do seu local de origem em busca de melhores condições de vida. Então, hoje nós vamos falar sobre a definição, sobre o conceito de migração, as migrações externas, internas, os tipos, né, de migração. Vamos ver aí alguns dados sobre migração internacional, vamos falar de ciclos importantes, as consequências, né? E creio que não vai dar para a gente chegar à imigração no Brasil, mas pode ficar aí para uma próxima aula. Bom, os fluxos migratórios ou o movimento migratório é o processo de deslocamento da população. Então, a população vai de um lugar para o outro, né, de forma definitiva ou de forma temporária. Os motivos que levam as pessoas a migrarem são guerras, questões econômicas, questões ligadas a adversidades naturais, como as questões climáticas, né, clima extremamente árido, extremamente frio, atividade vulcânica, né? Então, tem uma infinidade aí de motivos. Esses movimentos, eles podem ser internos, quando eles ocorrem dentro do país, externos, quando ocorrem fora do país. As migrações externas, ou migração internacional, elas se dividem em imigração, que é o movimento de entrada, e emigração, que é o movimento de saída. Já a migração interna, que ocorre quando a população ela se movimenta ali dentro do país, elas podem ser pendulares, quando, né, como um pêndulo, há uma movimentação num curto espaço de tempo, ou transumância, que é ou transumância ou sazonal, né, também é conhecido como sazonal, quando a população, esse deslocamento ele ocorre em determinadas épocas do ano, como é o caso, por exemplo, dos boias frias. Os conceitos importantes, né? Migrante, qualquer pessoa que se muda, né? Então, diz respeito àquele que se movimenta. Emigrante, que deixa o seu local, né? Ele é empurrado dentro da geografia que nós chamamos de força centrífuga, né? Imigrante é aquele que é atraído, ele entra, né, em determinado local. No caso, o emigrante ele sofre influência dos elementos repulsivos, porque ele está saindo, e o imigrante dos elementos atrativos.
Então, o imigrante, ele vai sofrer influência da força centrífuga e o imigrante da força centrípeta. O refugiado é aquela pessoa que muda de país ou muda de região para fugir, né, de guerras, conflitos internos, perseguição dos mais diversos tipos, político, étnica, religiosa, de gênero, e principalmente de situações de violação de direitos humanos. Solicitante de asilo é aquela pessoa que pede proteção e aguarda, né, a concessão dessa proteção, a permissão, para se tornar aí um refugiado. Essa questão do asilo foi muito comum no Brasil durante a ditadura militar. Depois a gente pode estar entrando aí nesse assunto. Os tipos de migração, eles ainda podem ser interregionais, né, ocorrem em diferentes regiões, intrarregional, dentro de um mesmo estado, né, dentro da mesma região, definitiva, quando a pessoa passa a residir no novo local de forma definitiva, temporária, quando isso acontece num tempo pré-determinado, planejado, sazonal, que há esse processo de migração, né, em determinadas épocas do ano. Pendulares, como eu já falei, a pessoa sai, né, da sua cidade para estudar. Por exemplo, quem mora no Rosário vem estudar em Posse, quem mora em Posse trabalha no Rosário, quem mora em Aciara vem estudar em Posse. Então, é um tipo de movimentação pendular. Espontânea, quando você sai por vontade própria. Eu estou morando em Posse, mas cansei de Posse, vou procurar aí outra coisa em Brasília, por exemplo, né? Eu fui espontaneamente, eu tinha aqui minha casa, meu emprego, enfim, mas poderia continuar aqui, mas resolvi sair. Forçada, esse deslocamento ele ocorre por conta de guerras ou qualquer condição adversa, inclusive as questões econômicas. E o êxodo rural, que também é um tipo de migração, que é o deslocamento do indivíduo do meio rural para o meio urbano. Então, as migrações, elas se dividem, né? De acordo com o espaço, internas ou externas, internas, êxodo rural, êxodo urbano, intercontinental e intercontinental. De acordo com a duração, definitivas ou temporárias, de acordo com a forma, voluntárias ou forçadas, de acordo com o controle, legais ou clandestinas. Se quiserem copiar esse mapinha aqui, ele está bem resumidinho, tá? Vocês podem dar uma pesquisada aí, complementar com exemplos, seria interessante. Os movimentos migratórios do século XVI até o início do século XX, eles ocorreram muito em função das características mais econômicas. Então, a gente percebe que, né, a saída de europeus que se dirigiram praticamente a todos os continentes, né, com exceção da Ásia. Os africanos, né, uma migração totalmente involuntária, foram enviados aí para as colônias, né, na América. Os asiáticos iam para a África, para a Oceania, e as migrações continentais, né, dentro do próprio continente. A gente pode comparar isso aqui aos fluxos econômicos, né? Aqui na América do Norte, marcha para o oeste, dá para a gente visualizar isso aqui. No caso do Brasil, ciclo da borracha, o período de mineração, dá para a gente visualizar também. Aqui, no caso da Rússia, expansão territorial, China também, expansão territorial. Então, meio que a gente pode fazer aí um paralelo com as questões da história, né? Os motivos que levam uma pessoa a migrar.
as causas de atração, né? A força centrípeta. Melhores condições de vida, em geral, e maior oferta de emprego. As causas de repulsão, a força centrífuga, desastres naturais, conflitos políticos, religiosos, situação econômica ruim, como o caso da família do Antônio. Aqui a gente traz alguns dados, né? População mundial de imigrantes, a gente percebe que é crescente, tá? Isso explica pela facilidade cada vez maior de estar se movimentando dentro desse espaço. Migrantes por região em 2000, né? Ó, Europa, muito movimento populacional. Isso aconteceu por quê, gente? Por causa da União Europeia. A União Europeia permitiu que os europeus eles começassem a se deslocar, né? Muito embora em 2000 a União Europeia ainda estivesse em seu processo de consolidação, mas já havia essa integração. A Ásia, a consolidação econômica da China, a consolidação econômica do Japão, tigres asiáticos, né? Então as pessoas também vão se deslocando dentro desses espaços. América do Norte vem logo aqui atrás, Estados Unidos, né? O estadunidense ele permeia aí até um pouco entre Estados Unidos e Canadá. A criação do NAFTA, ela foi importante para essa movimentação, mas a gente deve lembrar que no caso dos mexicanos, a ida deles para os Estados Unidos, para o Canadá, não é estimulada, muito pelo contrário, é proibida. Então, isso inibe um pouco o processo de migração entre México, Estados Unidos e Canadá. África, os muitos conflitos, né? Vocês devem ter visto isso lá na segunda série, os muitos conflitos dos países africanos acabaram promovendo, né, esse processo migratório. Então, muitos africanos, eles migravam na condição de solicitantes de asilo político, e também tem a questão dos refugiados, que é bem pontual na África. Caribe, mais questões econômicas. América Latina também mais questões econômicas, só casos extremos como Bolívia, Venezuela, Colômbia, que nós vamos ter perseguições, né, perseguições políticas e tal, mas em geral são questões econômicas. A Oceania, o processo migratório se deve basicamente a melhores condições aí, a busca por melhores condições de vida. Então, a Austrália, que é um país bastante desenvolvido, acaba recebendo, né, a maior parte da população por conta das oportunidades de trabalho. Países onde mais parte imigrantes, temos aqui os países onde as condições de vida elas não oferecem, não são as melhores, né? Países que não oferecem boas condições de vida. Então, Sudeste, Sul da Ásia, alguns países africanos, América Latina, México, países que recebem maior média anual de imigrantes são os países que atraem, né? Oferecem melhores condições, os países mais ricos. Então, vamos ter aqui Japão, Austrália, países da Europa, parte da Ásia, Estados Unidos. Esse gráfico ele é um pouco confuso, né? Mas ele mostra, dá para a gente perceber aqui o fluxo de pessoas. Cada corzinha dessa aqui vai representar uma região, e onde está as linhas, né, maiores aqui, nós temos fluxo entre pessoas. Aqui nós temos a distribuição, né, desses imigrantes pelo mundo.
Então, Europa, América do Norte, acabam sendo os locais que mais atraem, né? Até pelas condições de vida, né? A Arábia Saudita também, por conta do crescimento da construção civil. Isso aí é uma coisa bem momentânea. Os ciclos migratórios internacionais, nós tivemos aí grandes. Na realidade, a história da humanidade já está muito ligada ao processo de migração, né? Então, o primeiro ciclo, ele corresponde de século XV a século XVII, que é o ciclo das grandes navegações, os descobrimentos. O segundo é do século XVII ao século XIX, o movimento escravocrata. O terceiro, do século XIX ao início do século XX, quando os europeus eles migram para a América em busca de melhores condições de vida, né? Migram para a América, para a Austrália, para a África, mas é importante considerar que muitos vieram para a América. E no século XX até a década de 30, houve uma diminuição por conta da Primeira Guerra Mundial, da crise de 29, né, que teve aí o crash da Bolsa de Nova York em 1929, acabou tendo seu reflexo em todos os outros continentes. O quinto ciclo do século XX, na década de 50, já corresponde ao período pós-guerra, né? Então, a Europa começa a receber pessoas até para mão de obra para a reconstrução do país. O sexto ciclo, do século XX até a década de 70, da segunda metade do século XX até a década de 70, houve uma interrupção do crescimento das migrações por conta das crises econômicas. Então, nós tivemos 3 crises do petróleo, né? A crise de 70, 71 e 73, que teve um reflexo em todo mundo. Vocês devem se lembrar aí, por exemplo, da Guerra do Yom Kippur, foi nesse período, Guerra do Irã-Iraque, foi nesse período. A questão do desemprego, né, que é reflexo aí das crises econômicas e, consequentemente, fechamento de indústrias, diminuição do mercado consumidor, né? Na década de 90, nós temos uma retomada do movimento migratório por conta aí de uma nova configuração política, econômica, né? A nova ordem mundial, né? E o fortalecimento aí do mercado internacional a partir da criação dos chamados blocos econômicos. Então, nós vamos ter aí um boom, né? Com a consolidação da União Europeia, por exemplo, nós vamos ter outro boom com a consolidação do NAFTA, com a criação do Mercosul, né? Mais recentemente, não, mas não tão recente assim, a formação do BRICS, né? Enfim, essa reconfiguração econômica, o processo de globalização, a própria revolução, terceira revolução industrial, a revolução técnica, científica, informacional, vai colaborar para a retomada do movimento migratório. Porque imagine vocês que lá no século XVII, quando os europeus deixavam a Europa para vir para a América, né? Depois, quando os italianos, por exemplo, logo após, já no século XIX, começaram a tomar o lugar da mão de obra escrava no Brasil, eles não tinham a perspectiva de voltar, né? O processo migratório ele era automaticamente irreversível. Hoje em dia, com todos os avanços econômicos, tecnológicos, sociais, o ir e vir ele está muito mais viável, né? Então, por exemplo, é muito comum um menino, eu vou fazer faculdade de, sei lá, engenharia mecânica e quero estudar na Europa, ir para a Alemanha, por exemplo, e vou estudar e depois eu venho para o Brasil.
né? Dá para se planejar hoje, fazer isso com uma certa facilidade, comparando, né, a outros períodos da história. Então, à medida que há essa evolução, os processos migratórios eles se tornam mais fluidos e reversíveis, né? O ir e vir, ele acaba sendo facilitado. Século XXI, há então esse aumento das migrações, né? E em contrapartida, o maior controle das fronteiras. Hoje em dia, a gente já consegue observar, né, alguns países, o endurecimento das políticas públicas que acabam fazendo com que as pessoas elas possam, de fato, serem, aliás, não serem bem-vindas em determinados países. Principalmente se for para trabalhar, se for para os europeus, por exemplo, né? Os estadunidenses, japoneses, a questão da xenofobia hoje é muito forte em relação a isso.